Olá! Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento sucessório. Você sabe o que é? Você já fez o seu? Conhece alguém que já fez? É difícil falar sobre a morte, mas hoje a gente vai precisar conversar. Você sabia que a melhor forma de organizar o seu patrimônio na pós-morte é com o planejamento sucessório? Você sabe por quê? Você sabe os benefícios ou os prejuízos de se deixar de falar sobre isso? Eu sei que é difícil, mas vamos junto? Assim facilita. Antes de começar o nosso assunto, eu queria te pedir um favor. Se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, se você conhece alguém que pode se beneficiar disso, ou simplesmente você quer guardar porque você sabe que um dia você vai precisar, já assina o nosso canal, ativa os sininhos, salva esse conteúdo, compartilha com quem você achar que pode ser bom, e assim, dessa maneira, a gente ajuda você e você nos ajuda. Não esquece. Bom, vamos lá. Para começar, o planejamento sucessório, ele está dentro do grande tema direito das sucessões, né? Ou direito sucessório, que a grosso modo e didaticamente, bem resumidamente, ele fala sobre como que o patrimônio daquela pessoa vai ser distribuído, cuidado, gerido, depois que aquela pessoa falecer. Não é só isso, também pode tratar do testamento, né? Que é aquele papel onde você vai escrever tudo o que você quer que seja feito. Enfim, tem algumas questões que são tratadas nesse grande ramo, né? Nessa grande árvore que engloba todos esses assuntos. O importante é sempre entender que é um assunto bastante complexo e com bastante detalhe. O que eu quero dizer com isso é que é literalmente um quebra-cabeça. Se você tira uma peça e coloca outra, já muda toda a figura. Então, sabe aquela coisa que mexe num pauzinho, cai todo o castelinho? É meio que isso. Um pequeno detalhe muda uma grande coisa num sentido que vocês não podem fazer uma ideia. Então, tudo isso para dizer que é muito importante você ter o auxílio de um profissional bem preparado para lhe auxiliar nesse momento. Claro que esse profissional é o advogado mediador, porque, primeiro, as leis sobre esses assuntos mudam a cada momento, porque os tribunais decidem coisas novas, diferentes daquelas as quais eles vinham decidindo. Então é importante estar sempre atento, sempre bastante informado, né, das coisas como estão sendo feitas e decididas. Para isso, um profissional conhecedor das leis é de extrema necessidade. Além, né, claro e obviamente, do amplo conhecimento sobre essas leis, né? Além disso, você também precisa de uma grande assistência do lado do ponto de vista do conflito, porque o conflito por si só já é difícil. Quando envolve família, ele toma uma proporção ainda maior, porque você está se conflitando com aqueles aos quais são semelhantes a você, né? Você tem uma relação com aquelas pessoas, além de apenas o conflito. Então, isso toma uma proporção muito maior. Daí a importância de você ter um especialista em conflitos, né? Você vai ter, de um lado, a pessoa que entende de relações humanas e também a pessoa que entende de leis, tudo isso numa pessoa só. Além de, brevemente aqui, eu também quero falar da importância de você ter esse profissional que vai te assistir do início ao fim. Por quê? Porque esse profissional vai poder fazer tanto a parte burocrática, de documentação, de assinatura, de judiciário, quanto a parte de conflitos, né? De diminuir a emoção do conflito, de tentar encontrar qual é o real interesse de todos os envolvidos, de tentar fazer as pessoas entenderem quais são as suas prioridades, dentre outras coisas. Então, essa é a importância número 1 de se procurar um profissional devidamente habilitado e qualificado para resolver a sua questão. Passados esses temas, agora eu queria falar um pouco com você sobre a importância que tem o momento da escolha do regime de bens, né? Por que eu falo isso? Porque isso pode mexer em 3 situações na sua vida. E ali, quando você tá casando, no oba-oba, na festa, você nem se liga que você vai ter
essa interferência dessa sua escolha ao longo de todo esse processo aí da sua vida. O primeiro momento que vai ter uma interferência é na constância mesmo do seu casamento, ou seja, durante o seu casamento. As regras do que fazer, como gerir, como não gerir, vão estar todas ali estipuladas nessa escolha. Então, é muito importante você saber quais são as suas opções. Um outro momento que isso vai influenciar é no momento do seu divórcio ou dissolução de união estável. Por quê? Porque isso muda toda a regra do jogo. Dependendo de qual regime de bens você escolheu, você vai ter uma regra para o fim do casamento ou para a dissolução da união estável. Então, preste bastante atenção, porque não é só no momento de viver o amor, no momento de viver a dor da ruptura, também tem grande influência. Além desses dois eventos na vida de uma pessoa, você também tem um terceiro, que é quando essa pessoa passa a não ter vida mais, ou seja, com a morte. Então, quando a pessoa morre, toda a transferência do patrimônio daquele que morreu, ou seja, do falecido, para os seus herdeiros, como vai ser gerido esse patrimônio, tudo isso é influenciado também pelo regime de bens escolhido. Então, é muito importante a gente começar também falando dessa importância. Você tem algumas opções de regimes de bens, é ideal que você conheça todos esses tipos que você pode escolher e escolha aquele que tenha mais a ver com as características e com as suas necessidades, né, que a sua família vai ter aí ao longo do caminho. Bom, é importante também dizer que ninguém gosta de falar sobre morte. Não é um assunto legal, não é um assunto fácil, né, de se pensar. Mas é mais difícil ainda quando a gente não pensa. Porque depois que esse evento morte acontece, a tendência é que as pendências devam ser resolvidas. Querendo ou não, uma hora tudo isso vai ter que se resolver. E o ideal é que tudo esteja o mais organizado possível para que essa resolução não atrapalhe o que já é difícil, né? Que é o luto. O luto da perda de alguém que a gente ama já é bastante difícil e deveria ser o suficiente para que a gente não precisasse passar mais desgaste. Fato é que, quando essa organização na vida da pessoa não é feita com antecedência, antes do evento morte, muita coisa pode acontecer, muitos conflitos podem ocorrer, as emoções aumentam, né? Você já está lidando com uma situação difícil e aí vem mais questões para você resolver. Ou seja, dá e deve se evitar. Nós da Jusnova indicamos aos nossos clientes que façam o planejamento sucessório, que escolham como querem que seu patrimônio seja gerido, por quem, como, de que forma, enfim, todas as regras são colocadas no papel. Tem diversos mecanismos para se fazer um planejamento sucessório. Você pode abrir uma holding familiar, você pode fazer doação com usufruto, você pode... Tem várias maneiras, né? Aqui na minha cabeça me veio duas, mas tem outras também. Isso tudo tem que ser mapeado, né? Todo o patrimônio, e tem que ser escolhido a melhor maneira de se fazer essa gestão pós-morte. Nada mais justo, né, do que a própria pessoa que fez aquele patrimônio escolher como ele quer que aquele patrimônio siga, independente da sua vida. Ter seguido ou não, né? Nesse caso, não, por conta do falecimento. Então, é importante isso ser debatido, é importante isso ser conversado, é importante isso ser decidido antes de que a morte chegue. Então, é isso, né? Tornar o momento do luto menos doloroso do que ele já é por si só é uma bênção e é uma coisa que deve ser feita, tá bom? Obrigada!